Estamos ao vivo. Está ao vivo. Vamos lá? Então, bom dia, pessoal. Aí, ó, aparecemos aqui então agora. Bom dia, pessoal. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Neri. Bom dia, Roque. Bom dia. Nós estamos aí para nos preparando para a nossa primeira live do PP Gold, nossa Gold Live. Hoje, dia especial, dia da logística, né? Hoje, homenageando aí não só as empresas que fazem logística, mas os profissionais que estão envolvidos, os estudiosos, os acadêmicos, desde dos CEOs das empresas de logísticas até aquele cara que carrega o caminhão efetivamente. Todo mundo está de parabéns pelo seu dia hoje, né? Antes aqui eu vou apresentar para vocês a nossa temática e depois eu apresento cada um dos nossos participantes da live de hoje. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre Supply Chain Management e Operations Management, onde que é de fundamental importância para todas as empresas, né? Durante a Covid, agora, essa pandemia, infelizmente, mudou radicalmente como é que estão as coisas acontecendo no mundo. E hoje nós trouxemos aqui 3 convidados para a nossa primeira live do PP Gold. O Adalberto Santos é o nosso aluno. Adalberto, bom dia. Se você quiser se apresentar para o pessoal aí rapidinho. Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Adalberto dos Santos, sou engenheiro de produção. Também sou mestrando do PP Gold, do mestrado profissional de gestão das organizações e liderança e decisão. A minha área de concentração é operações e sistemas de decisão, tá? Profissionalmente, tive 17 anos de trajetória profissional em grandes multinacionais, nos segmentos de alimentos e bebidas, e também tive experiências gerenciais também nos segmentos dos negócios de saneantes e alimentos também. Tá joia? Beleza, Adalberto, obrigado. Valeu. Seguimos aí apresentando nossos debatedores hoje, né? Luiz Carlos Roque Júnior, é com você, cara. Se apresenta um pouquinho o pessoal que está nos assistindo. Bom dia a todos. Meu nome é Roque, trabalho na área de biotecnologia, na parte de logística e suprimentos, comércio exterior. Já tenho 15 anos na área de logística, empresas de varejo, nacionais. Essa é um pouco da minha experiência. Sou aluno também do mestrado PP Gold e minha linha de pesquisa é na questão de maturidade, poder de suprimentos, resiliência, um pouquinho da indústria 4.0. Muito bem, valeu, Roque. E nosso grande amigo Neri Carvalho Filho, experiente e profissional de logística, um dos caras que eu mais respeito em relação ao transporte ferroviário nesse Brasil, é o Neri, grande amigo de há tempos. Neri, se apresenta um pouquinho para o pessoal aí que está nos assistindo. Bom dia, pessoal. Neri também, estou aí na logística há um pouco mais tempo do que os outros dois aí, talvez uns 10 anos a mais, né? Mas realmente é uma área que a gente se apaixona, né? Hoje a gente voltou para a ferrovia, já estive na ferrovia, saí da ferrovia e hoje voltei para a ferrovia. Então, estou trabalhando aí na parte de logística ferroviária, mas ela não trabalha sozinha. Ela envolve muito com os clientes, ela se envolve muito com o transporte rodoviário, com o transporte marítimo, então a gente acaba transitando em várias áreas aí. Estou mestrando também aí, junto com os outros 2 companheiros, embaixo aí da tutela do Cássius, que é o nosso coordenador no curso lá. Também estou na área de operações como o Adalberto, e eu acho que a gente tem bastante por fazer por esse Brasil. O transporte ferroviário vem crescendo aos poucos, a ferrovia vem começando a querer tomar destaque no cenário brasileiro aí, do transporte ferroviário. E eu acho que hoje a gente vai ter um tempo legal aí para conversar e falar um pouco sobre logística ferroviária, logística terrestre, de maneira geral aí. É isso aí. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Acho que todo mundo que está nos assistindo aí percebeu que os debatedores aqui fazem parte de um mestrado profissional junto à Universidade Federal do Paraná, da UFPR, né? Nosso querido PP Gold. O PP Gold é um projeto que nasceu o ano passado. Na verdade, ele já nasceu em 2017, mas foi com os trâmites aprovados
final de 2018 para a primeira turma entrando em 2019, que são esse pessoal legal aí que vai bater um papo com a gente, né? O PP Gold, então, é o mestrado profissional em gestão de organizações, liderança e decisão da UFPR. É um mestrado profissional gratuito, noturno, de segunda a sexta, das 7 às 10h30, que mesmo com essa parada aí, forçada pela pandemia, não parou suas atividades, está continuando de uma maneira muito forte, muito profícua essas atividades do PP Gold. O PP Gold ele tem uma grande área de decisão que chama-se tomada de decisões em organizações, né? Nós temos uma área de atuação que é a tomada de decisões. E dentro dessa área de atuações, nós temos 3 linhas. A linha de competências organizacionais de decisão, onde nós falamos sobre RH, nós falamos sobre internacionalização, sobre sustentabilidade, sobre cadeia de suprimentos, supply chain management. Nós falamos sobre marketing e canais de distribuição lá dentro dessa linha. Temos uma segunda linha, que é a linha de decisões em finanças e mercados financeiros, onde envolve todos os aspectos de profissionais relacionados a finanças, a como investir, aonde investir, a fazer análise de investimentos, tanto para finanças como para grandes corporações públicas ou privadas. E, por fim, a nossa terceira linha, que é hoje os debatedores aqui vamos focar bastante, são operações e sistemas de decisão, onde nós vamos trazer para vocês hoje um grande debate sobre logística e indústria 4.0 e todas essas mudanças que estão dizendo, que estão no linguajar, estão na ponta da língua de todo mundo, né? Todo mundo fala sobre isso e na nossa linha de operações e sistemas de decisão, nós trabalhamos efetivamente com otimização, com indústria 4.0, com cadeias de suprimentos, com cidades inteligentes, com logística 4.0, com técnicas matemáticas e estatísticas aplicadas à gestão de uma maneira inteligente, de maneira concisa e direta. A ideia hoje, então, aqui é apresentar um pouquinho do mestrado da UFPR, junto com os nossos alunos e profissionais. Lembrando que esse mestrado profissional é um mestrado como outro qualquer, é mestrado, né? O enquadramento de ser mestrado acadêmico ou profissional é simplesmente uma divisão de temática, de direcionamento, mas ele vale como um mestrado exatamente como qualquer, e é muito mais profundo, muito mais denso, muito mais substancial do que as especializações e os MBAs, que são lato sensu, né? O nosso é um mestrado stricto sensu, onde outorga o grau de mestre aos alunos que fizerem e defenderem a sua dissertação de mestrado. Mas o nosso tema hoje, gente, é logística 4.0, é pandemia, é Covid, é pesquisa relacionada a isso. Então, eu gostaria de começar aí o nosso bate-papo, começando a primeira rodada de perguntas aí, né? Vamos começar aí com o Neri hoje. O que continuou funcionando, Neri, na empresa que você trabalha, se você puder explicar um pouquinho, bem rapidinho onde é que você trabalha, o que continuou funcionando, como que foi o ritmo das coisas ao longo dessa pandemia, como é que foi essa dinâmica da logística no ambiente que você está trabalhando? Bom, gente, na ferrovia isso tudo é muito novo, como em qualquer outra área aí, mas na ferrovia nós temos setores dentro dela que sofreram um pouco mais, outros sofreram um pouco menos. Se nós formos olhar o agronegócio está voando no Brasil, a gente tem grandes números aí sendo realizados nesse ano aí dentro do agronegócio, e a ferrovia é muito focada no agronegócio. Então, nesse quesito de agronegócio, a ferrovia sentiu muito pouco o fator pandemia. Por quê? Porque o porto está funcionando, o caminhão está funcionando, abastecendo a ferrovia, e a ferrovia veio trabalhando fortemente nesses meses aí, fazendo esse transporte. Porém, dentro da ferrovia, nós temos alguns setores, por exemplo, combustível. Combustível diminuiu o consumo, por conseguinte, diminuiu o nosso transporte. Parte de containers. Containers, houve uma parada aí de movimentação de container no mundo, os portos sentiram, e isso a gente sentiu na ferrovia. Então, se a gente for olhar transporte de cimento, que a gente é muito forte aqui também, também a gente sentiu, por quê? Porque as obras deram uma parada. Então, o que a gente sentiu? Que a ferrovia, ela, por ser
ter vários setores, ela sentiu em alguns e outros não. Porém, as pessoas se engajaram muito fortemente. Então, hoje a gente está trabalhando, acho que do administrativo, quase que 100% está em casa, tá? Trabalhando home office, tá? Uma coisa que a gente teve que aprender a trabalhar, né? Porque você tem o dia a dia da casa que continua acontecendo e você tem que sair desse dia a dia da casa e se internalizar dentro do dia a dia do negócio ferrovia, porque é muito intenso o negócio ferrovia. Então, a gente teve que aprender isso. Mas a operação não parou em nenhum momento. A operação continuou tocando, a ferrovia deu todas as condições, né? A Rumo Logística, que é a empresa onde eu trabalho, deu todas as condições para que os funcionários pudessem trabalhar com segurança, que é algo que a gente leva muito a sério dentro da ferrovia, é a segurança. Então, todo mundo tem controle de temperatura, tem máscara, tem álcool gel, né? As nossas reuniões passaram a ser, na sua grande maioria, remotas, né? Dentro da operação, a gente diminuiu os grupos para que pudesse haver um espaço maior, então a ferrovia continuou trabalhando. A gente percebe que agora, com o retorno de algumas áreas, por exemplo, a área automobilística começando a retornar, algumas áreas, você começa a ter novamente o container rodando um pouco mais, o combustível já cresceu bastante, já voltou, então está vindo dessa maneira a ferrovia. Muito bem. Roque, e lá onde que você atua, como que está a situação? Como é que foi essa situação ao longo desses 3 meses aí? Tá sem som, Roque? Sem som. Tem sido parecido um pouco com a situação do Neuri, né? A questão de todos nós temos que aprender essa nova forma de fazer reuniões, de conectar as equipes, né? A gente teve um grande grupo de colaboradores da empresa que ficaram em casa, estão em home office ainda, a empresa tem estendido esses prazos, tomado todas as medidas também de segurança, na questão de salas de reuniões, reduzir os grupos também em algumas áreas, mas a parte de logística, produção, alguns setores que foram essenciais para fazer o desenvolvimento e fazer o processo de importação e continuar fazendo rodar a operação, né? Esses setores continuaram atuando, alguns grupos em horários diferentes também. Tem sido bem intenso para a gente da área de saúde, essa atuação em todos os aspectos, né, desde a parte de compras, tendo que desenvolver novos fornecedores, escalar a questão de compra com os fornecedores que já fazem parte do grupo de fornecedores da empresa. Então, está sendo um grande desafio que tem impactado de forma bem intensa mesmo a área de logística e de suprimentos da empresa para estar atendendo a demanda que a gente percebe alguns produtos, principalmente da área de EPI, uma demanda altíssima, enquanto a gente tem queda em outros consumíveis de operação. Então, a gente vê o efeito chicote acontecendo bem intenso também. Mas a gente já começa a voltar à normalidade nos próximos meses aí, o novo normal, né? Podemos dizer assim. Nós vamos falar um pouquinho disso no final também, o que é novo normal, o que não é, né? Mas é bacana aí o Roque trazer para a gente justamente esse conceito, né, que a gente estuda tanto lá na academia, que a gente vê nos livros, que a gente discute, que é o efeito chicote, e agora, efetivamente, a gente está vendo acontecer, né? Adalberto, eu sei que você é na área de consultoria, você tem nessa área de estrutura, de dinâmica desses profissionais que envolvem, para quem está ali atrás, na hora de gestão, como é que as coisas aconteceram nesses 3 meses aí? Esses 3 meses aí estão sendo bem desafiadores, tá? Tenho conversado bastante com vários profissionais das áreas. Existem alguns segmentos da minha área de atuação, por exemplo, que foi alimentos, bebidas e saneantes, que alguns segmentos houve redução, outros não. Por exemplo, a indústria de saneantes, com todo esse pico do consumo de álcool gel, houve um aumento do consumo por parte da população. Muitas empresas, novos entrantes, chegaram no mercado,
Os processos de licenciamento perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão ganhando uma agilidade maior em função do momento, e nesse segmento em específico não se houve nenhuma queda significativa com relação à cadeia de suprimentos, atendimento de demanda, desabastecimento de matérias-primas, questão de desemprego também, não tem acontecido algo em função do momento. E o segmento de alimentos também, como o Nery muito bem disse também, o agronegócio, uma das principais fortalezas, 53% do nosso volume de exportação aí é agronegócio e é por modal rodoviário também, ferroviário e navio. E o que acontece? Nesses segmentos, a área de food service, que eu trabalhei até alguns meses atrás, foi seriamente impactada. Por quê? O que é food service? Food service é serviço de alimentação. Bares, restaurantes, shoppings, sistemas empresariais, estatais, governamentais, enfim. E pelo fato das pessoas estarem recolhidas dentro das suas casas, ter reduzido essa circulação, fez com que houve um decréscimo desse segmento. Então, esse foi um segmento que foi fortemente impactado também, como também suas operações logísticas. Tá? Beleza. Então, só lembrando aí, quem está nos assistindo, obrigado pela audiência aí. Se quiser mandar perguntas aí para os nossos convidados, pode mandar aqui pelo chat e a gente coloca ao vivo aqui e manda pergunta para eles, tá? Fiquem à vontade aí com relação à interação com o nosso pessoal aqui hoje. Eu queria engatar esse tema de hoje aí, justamente perguntando para vocês o seguinte, né? Dentro da academia, a gente desenvolve muita tecnologia. A gente está num momento em que as empresas estão precisando cada vez mais de inteligência nos negócios, né? E quando a gente fala inteligência, muita gente se confunde com relação a substituir as pessoas no processo, né? Eu, como sou um pesquisador, desenvolvedor de tecnologia, de inteligência artificial, de otimização, eu sempre digo que as pessoas não vão ser descartadas do processo, elas vão ser movidas para outro lugar, né? Eu vou dar um exemplo na área de compras, que o Roque colocou aí, né? O comprador tradicional que a gente tem, ele é um profissional que, aos poucos, está entrando em extinção, vamos dizer assim, né? Essa relação tradicional de fazer compras, ela está cada vez menos atuante no mercado. Porque nós temos plataformas hoje de compras que são mais inteligentes, formas de interação entre as empresas cada vez mais inteligentes. Mediante esse cenário, eu queria perguntar, começando aí pelo Roque, né? O que as pessoas falam dessa tecnologia com relação a essa mudança, essa aceleração desse processo que aconteceu devido à pandemia? Muito bem colocado, Cássio. No Instituto, a gente vem trabalhando há algum tempo já em algumas ferramentas de sourcing, de procurement, né, que a gente tem hoje disponível no mercado. Então, a gente já tem uns 2 a 3 anos, a gente já vem testando algumas ferramentas, tem sido um aprendizado que a gente veio trabalhando de forma gradativa e, neste momento, se intensificou muito. Então, no início, assusta mesmo o profissional de suprimentos, essas novidades, essa dinâmica, e é preciso se adaptar. Então, foi fundamental que a gente tivesse começado esse processo de aprendizado algum tempo atrás, para estar mais apto e preparado para esse momento. Então, quando a gente teve um aumento de demanda, a gente já estava com esse plano em andamento, então foi mais rápido essa adaptação. No mercado como um todo, a gente vê a tendência dos principais players do nosso segmento de biotecnologia a utilizar essas ferramentas. A venda, ela passou daquele tradicional cotação via e-mail para uma compra já online. Então, como a gente faz na pessoa física, a gente também já consegue fazer no jurídico, integrando junto com esse fornecedor, o que dá uma visibilidade muito maior para a área de suprimentos, ao já visualizar o preço acordado, o estoque do fornecedor, você já ter o prazo. Então, a gente conseguiu algumas vantagens que a gente tinha, às vezes, um processo de uma simples cotação com prazo que você dá para o fornecedor tempo de resposta,
de 2 dias, você reduz isso para compras de 15 minutos dentro do teu sistema. Então, isso é uma agilidade muito grande, uma facilidade que aumenta muito a questão de escala. E Neri, quando a gente está fazendo transporte ferroviário, essa compra, ela tem um agravante, né? Essa comunicação com a indústria primária, vamos dizer assim, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque nós temos a soja, nós temos o milho, nós temos lá o calcário, que vai ser transformado em cal, depois a parte da indústria cimentícia. Como é que está o que se fala nessa tecnologia de envolvimento das empresas B2B, e o que essa aceleração impactou aí nessa área ferroviária? A gente já vem passando por um processo de aceleração na parte de tecnologia muito grande há um bom tempo. Quando a gente olha um trem passando, a gente olha a locomotiva, olha os vagões e a gente não imagina a quantidade de tecnologia que tem embarcada naquelas locomotivas, a quantidade de tecnologia que tem para que você possa fazer um transporte do norte do Paraná para o Porto de Paranaguá com segurança. Uhum. Então, a gente já vem trabalhando isso, olhando o negócio ferrovia, e agora a gente está começando a olhar também o negócio dos nossos clientes. Por quê? Porque a gente já está saindo de um patamar de ficar atrás da mesa esperando o cliente vir nos contactar, né, buscar informação com a gente tem transporte ferroviário de Londrina para Paranaguá? Não. Hoje a gente está entrando dentro das empresas, entendendo o que as empresas necessitam e levando a nossa tecnologia para eles. Então, hoje eles já têm consultas online de tudo aquilo que acontece com a carga dele. Por exemplo, nós temos um transporte de container de uma empresa que é ligada no nosso grupo, que é a Brado Transporte. Hoje o cliente ele sabe exatamente no tempo real aonde está o container dele. Se o container está no trem, se esse trem está em Curitiba, se o trem está em Apucarana, aonde ele está. E ele já consegue prever a chegada dele em Paranaguá e isso dá uma previsibilidade do embarque do container no navio muito grande. Então a gente começa a trabalhar a tecnologia buscando ajuda, né, para o nosso cliente, para que ele possa entender melhor todo o processo de transporte. Então a ferrovia, apesar de a gente olhar o trem e achar que é um monte de ferro ali puxando vagões, não, existe muita tecnologia hoje embarcada. Há um bom tempo já, a gente já sabe em tempo real onde o trem está, então o trem já é tratado por geoprocessamento, né? A gente já tem essa tecnologia fazendo isso, e agora está se buscando isso para a carga, para que o cliente possa saber aonde está a carga. Até mesmo a soja. Onde está a minha soja? Onde está o vagão que embarcou para mim? Né? Apesar de ser uma commodity, a soja, a gente está buscando agregar valor ao processo de transporte ferroviário. Isso aí. A gente tá vendo nos noticiários aí, né, que tem batido recordes de exportação aí durante esse período, né, porque a soja, o milho, as commodities que forem sendo colhidas, elas não podem ficar no campo, né, tem que ser transportadas, então não tem como parar, né, não é como a construção civil que se parou, a gente para de tudo, mas a comida em si, o alimento, ele não tem como, né? Ele estraga, então tem que continuar. Puxando esse assunto... Oi, pode falar. Não, só colocando mais um ponto. E é interessante que, nisso que você falou, que o processo não pode parar, a gente está utilizando ferramentas que a gente vê dentro do nosso curso do mestrado no PP Gold, já sendo implantadas dentro da ferrovia. Então, a gente começa a perceber o quanto a academia já está começando a entrar dentro das empresas e principalmente dentro da ferrovia, que por muito tempo ficamos muito afastados. Então, a academia já está dentro da companhia. Beleza. Nós temos uma pergunta ali do Márcio Trindade. Nós já vamos falar, Márcio, sobre a sua pergunta aqui. Antes, só vou passar a palavra para o Adalberto. Adalberto, com relação ao que se fala nas empresas, né? A gente viu aí que, tanto ali com a empresa, nos envolvidos que o ROC tem, onde ele atua, na ferrovia, está tendo cada vez mais quantidade de
ferramentas online, né? E as pessoas, elas têm que se preparar para isso, né? Elas têm que se preparar para isso. Então, existe um espaço entre aquilo que a ferramenta propõe a fazer e aquilo que a decisão do ser humano acaba influenciando, a tomada de decisão em si, né? Correto. Como é que as pessoas estão se preparando, que você está vendo, com relação a essas ferramentas? Que tipo de curso que elas estão procurando? Que tipo de conhecimento que elas estão tendo? E o que você acha, na sua opinião, que esse conhecimento agrega realmente, que ele agrega momentaneamente, mas que não vai para frente, e que às vezes é só moda? Então, como é que você está diferenciando essas ferramentas, esses conhecimentos aí, nesse período e nessas visitas que você está fazendo nas empresas? Isso, exatamente. Eu vou pegar um gancho do que o Neri disse a respeito ali de posicionamento, por exemplo. O que se tem visto muito nas empresas? Se tem se vendido muito softwares de TMS, de gestão de sistemas de transporte, não só para emissão lá de nota fiscal, de manifesto de transporte, etc., toda a documentação necessária para o transporte de cargas. Tem-se já também colocado-se no mercado um conceito de blockchain, para você ter visibilidade, não só do ativo, ou seja, por exemplo, como o Neri bem disse, existe a questão do georreferenciamento, do GPS, mas o conceito de blockchain também, já falando um pouco de internet, de indústria 4.0, nossas tecnologias, ele está entrando muito fortemente. De que forma? Você consegue ter visibilidade do seu ativo, mas de uma forma que não é só como o GPS faz, o sistema de georreferenciamento. Você consegue saber a posição, você consegue também olhar para questões preditivas, ou seja, as condições de operação, você vai verificar lá se o seu equipamento está com um sistema de sobreaquecimento, se a entrega vai chegar no prazo correto, você consegue ter uma simulação de cenários também, e o mais bacana de tudo é que esse sistema de blockchain, o próprio cliente também está tendo visibilidade também. Existem várias consultorias que estão trabalhando com isso, inclusive eu estava comentando com outro profissional ontem também, que mesmo nesse período de pandemia, ele está conseguindo fazer uma negociação com o cliente para estruturar um sistema de blockchain a respeito disso, certo? E uma coisa que veio para ficar, que não é modismo, não é uma questão de pandemia, etc., são todas essas ferramentas de transformação digital. Isso é fato e veio para acontecer, certo? Por exemplo, vamos falar de impressão 3D. Impressão 3D já existe há um certo tempo, o processo você faz lá uma prototipagem, você imprime, coloca isso numa nuvem, essa nuvem devolve o arquivo já em condições de impressão, faz essa impressão, a peça está pronta. Mas, por exemplo, dependendo do segmento, qual que é a correlação com a cadeia de suprimentos? Você pode rever localização de empresas, você pode gerar o seu produto mais próximo do ponto de consumo, isso pode reduzir até a questão de estoques também, porque, por exemplo, dependendo da característica do produto, eu tenho que produzir ele, vai ter um estoque lá de 5, 7 dias, mas se eu consigo imprimi-lo em 12 horas, desculpe, e consigo disponibilizar para o cliente no canal mais próximo. Então, olha o tempo que vai se ganhar, o time to market, ou seja, o tempo do produto no mercado, olha o tempo de logística, olha o tempo lá de transferência da fábrica, do centro de distribuição para o consumidor final. Então, essas tecnologias vieram para ficar de verdade. E tem que olhar com esse viés assim de isso veio para me ajudar. E até eu quero só finalizar, fazer um gancho também que o professor falou. Uhum. Os negócios as empresas, as organizações têm que olhar da seguinte forma. A tecnologia veio para ficar. Ela não veio para tirar as pessoas. Ela veio para alocar as pessoas em atividades mais nobres que têm a ver com o seu core business, com o foco do seu negócio. Sempre vai ter um ser humano atrás disso. Seja o sistema de inteligência artificial, seja, por exemplo, em sistemas de RPA, por exemplo, sistemas automatizados de robótica, por exemplo, existem os AGVs, paletizadoras. Eu trabalhei numa grande empresa de bebidas ano passado, e sistema de paletização todo automático. A paleteira ia, pegava no final da linha, tinha o endereçamento, colocava no estoque, ela mesma pegava, alimentava o veículo. Mas o que acontece? Sempre vai ter um cérebro pensante, sempre vai ter uma pessoa atrás disso para fazer a coisa acontecer. E não só em nível tático, em nível operacional também. Então, a tecnologia veio para ficar, pessoal. Não tenham medo. Sejam aliados da tecnologia. Ela está aqui para o nosso favor.
Vou aproveitar esse gancho aqui e vou juntar com a pergunta aí do nosso ouvinte aí, acompanhando, um abraço, Márcio Trindade. E ele trouxe uma questão bastante importante, justamente nesse quesito. Eu gostaria de fazer um comentário com vocês, que vocês fizessem um comentário bem rápido com relação a isso. Mas, basicamente, é o seguinte, né? Nós temos vários sistemas de previsão, sistemas de recomendação de compras. Então, e as pessoas têm uma certa dificuldade, e aí eu posso dizer com um pouquinho mais de experiência, de entender que não existe, e eu sempre digo isso até nas aulas, vocês já ouviram falar, não existe umpa-lumpas dentro dos programas, dos softwares, né? Não existe aquele homenzinho que ele fala, vai lá e resolve o problema, os umpa-lumpas não estão lá. O que tem por trás geralmente são metodologias matemáticas, estatísticas. E aí o que acontece? Nós temos métodos de previsão, nós temos métodos de reposição de estoque, que existe uma infinidade de combinações para que as empresas nos diversos ramos elas possam usar. O que acontece nessa pandemia? Eu gostaria de ouvir aí a situação de vocês. Muitos métodos de previsão, obviamente, né, devido a toda essa instabilidade, começam a errar muito, né? Fazer sugestão de pedido inadequada, óbvio, mudou a demanda, né? A demanda normal ia ser uma coisa, a demanda ela teve uma oscilação muito grande, até pelo conceito de efeito chicote, que o Roque comentou. E aí o papel do profissional está nessa análise do pedido, e é isso que o nosso amigo Márcio perguntou. Como é que fica essa análise nesses períodos em instabilidade? O efeito chicote, como é que pode diminuir essas coisas? Vamos começar com você, Adalberto. Tudo bem, então vamos lá. O que vai acontecer com o efeito chicote? Vai mostrar toda a ineficiência do processo, vai amplificar, vai mostrar que, olha, eu não estou conseguindo atender por uma série de pontos dentro da cadeia de suprimentos que estão tendo desequilíbrio. Por exemplo, hoje existem ferramentas de BI, de Business Intelligence, que funcionam da seguinte forma. Por exemplo, elas fazem o agrupamento de informações, certo? Desde lá da força de vendas, da colocação do pedido, da entrada do pedido, de sistemas de CRM, e ela pega os dados brutos desses sistemas de CRM, pega os dados brutos dos sistemas de MRP, pega os dados brutos do sistema de entrega, para fechar o ciclo cadeia de suprimento. Ele faz uma análise do dado bruto e te dá um resultado ótimo. Ok, isso matematicamente falando. Tá. Mas não são todas as empresas que têm acesso a essa tecnologia, certo? Tem empresas ainda que estão engatinhando nisso, tem outras empresas que têm. O que acontece? Hoje, muitas áreas estão fazendo forças-tarefa mesmo. Como que estão acontecendo essas forças-tarefa? Através de uma aproximação tanto do cliente quanto do fornecedor. Se você tem uma relação próxima lá do seu fornecedor de matéria-prima, de insumos, etc., estando próximo dele, tendo um relacionamento com ele, mostrando, olha, eu não estou conseguindo atender tais pedidos por conta dessas discrepâncias, dessas diferenças, está tendo desabastecimento de tais insumos, ter essa relação de proximidade, isso já vai atenuar, vai reduzir o impacto lá no final. E também, as empresas também estão trabalhando muito fortemente também com a posição de key manager, ou seja, de cliente-chave lá no final da cadeia. Porque ele vai tendo essas percepções de mercado, o que está acontecendo, para tentar amenizar esses pontos. Então, o que acontece? Para você fazer lá uma previsão de demanda, tudo bem, nós podemos fazer lá toda a modelagem matemática, podemos fazer função objetiva, etc., enfim, achar qual que é o ponto ótimo, mas uma forma que a gente está conseguindo encontrar no mercado para atenuar isso, o que é? É uma relação de parceria, uma relação mais de proximidade junto aos fornecedores e aos clientes. Explicar o contexto e tentar atenuar essas discrepâncias, certo? Mas falando desse sistema, Business Intelligence está aí, veio para ficar, é o que funciona, pega esses dados brutos, se traça um perfil, mas agora existe a confiabilidade dessa informação, e a confiabilidade dessa informação o que é? Aí entra o ser humano, aí é o timing, porque o sistema ele vai ser um input, você vai alimentar o sistema, porém, você tem que variar se aquela resposta, ela vai ser factível, ela vai ser real, ela vai te dar segurança. Por isso que é importante, pessoas, ter um key user lá no final da ponta também, vendo a demanda do cliente, observando lá os seus hábitos, observando o seu desabastecimento e já fazendo essa conexão com o fornecedor. Olha, cara, eu preciso de ajuda. O que a gente pode fazer? Qual alternativa? Qual substituição a gente pode fazer? Enfim, é isso que a gente tem percebido em termos de mercado. Isso mesmo. Sempre o fator humano, no final, tem que ser decisivo, né? Roque, essa discrepância, então, entre o sistema
e um pedido mecânico, como diz o Márcio, né? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que vocês estão encarando lá na empresa de vocês? Muito boa a pergunta colocada, né? Pelo Márcio, eu estava analisando aqui. A gente passou por essa fase também no passado de ser totalmente mecânico, né? Mas aí entra a questão da decisão. Como se toma a decisão da parte de compras? Você tem hoje uma das ferramentas utilizadas amplamente pelas empresas, que é o Strategy Source. Você tem categorias de produtos, onde você define uma estratégia para cada categoria. Então, de todas as suas compras, nem todas elas serão de forma automática. Você vai ter aquelas compras que serão planejadas, com contrato com o fornecedor, onde você vai conseguir ter uma escala, né? Um fornecedor que pode escalar caso haja uma necessidade de aumento de produção. Então, você gerencia essa carteira de categorias, cada uma delas analisando o risco, analisando fonte de fornecimento, um plano de gerenciamento caso haja uma ruptura, né, como a gente teve nesse momento. Então, você gerenciando isso, você minimiza a questão desses pedidos. O outro ponto também extremamente importante, quando o sistema, assim como o Adalberto comentou, traz essa informação, existe um papel que não será substituído tão rápido, na minha opinião, que é a decisão do comprador. O comprador hoje é um comprador estratégico. Ele recebe muita informação, isso do sistema, dos clientes internos, do mercado. Ele tem que absorver todas essas informações para que seja tomado a melhor decisão de compras para a empresa. Então, ao analisar esses dados, esses números, a capacidade de decisão do comprador será extremamente importante. Porque às vezes o sistema pode trazer uma informação, exigir uma compra muito grande, mas existe N fatores, às vezes capacidade de armazenagem, onde o comprador precisa estar ambientado, ele precisa estar inserido em todo o contexto da empresa para ele poder tomar a melhor decisão. Então, a gente vem trabalhando com o uso dessas ferramentas, com o uso do Strategy Source, mas o papel do comprador é fundamental nesse momento de decisão. Então, a gente tem várias compras de alguns insumos, só para exemplificar. A gente faz uma análise, o sistema traz a informação, a gente conversa com o fornecedor e, às vezes, faz uma pequena reunião interna entre analistas, assistentes, sobre aquela compra específica, junto principalmente com os clientes. Então, há uma integração interna também entre o usuário, consumidor, o comprador e o fornecedor. Então, este alinhamento é fundamental para resolver esses tipos de sugestão sistêmica. Realmente, a gente tem que analisar as compras e entender os sistemas, né? No momento em que a gente passa por compreender que o sistema são informações que, como o Adalberto bem disse, né, são informações que nós imputamos dentro do sistema, ou seja, são históricos de venda, são preços, cotações, nós fizemos todas essas imputações lá dentro, e os métodos que estão lá dentro vão fazer a sugestão de acordo com aquilo que o método responde. Se existisse um método, e eu sempre digo isso, né? Se existisse um método que é melhor que todos os outros, não existia outro, existia só um, né? Então, existem vários métodos, né? Essa análise crítica, principalmente em momentos de oscilação do mercado, ela é extremamente importante e vai acontecer sempre. Mas é importante que quem está nos assistindo entenda que o processo mecânico do pedido vai passar a ser cada vez mais sistemático, mas a análise crítica do pedido vai passar a ser cada vez mais humano, porque são as relações entre as empresas que importam, né? Neri, dentro dessa expectativa aí, essa diferença impacta diretamente na operação. No caso do transporte ferroviário, nós estamos falando de milhares de reais quando há uma discrepância, uma diferença.
como é que é esse impacto e como é que pode ser minimizado esse impacto dentro dessa estrutura de cadeia de suprimentos aí? Bem, a gente já vem trabalhando isso, né, Cássio? Até você tem participado aí algumas vezes de algumas discussões dentro da ferrovia com relação a qual a melhor decisão a ser tomada, qual o melhor momento para se carregar um vagão, quando isso deve acontecer. Então, o fator humano sempre vai estar presente, como você bem falou, mas a gente está buscando ferramentas que nos auxiliem. Por muito tempo a gente ficou usando planilha, usando métodos empíricos, né, fazendo o erro e o acerto até chegar na melhor solução. E isso não cabe mais, nem mesmo dentro da ferrovia, que é um transporte de commodities, porque qualquer erro que eu tome de decisão de descer ou não um comboio para Paranaguá, para descarga, eu posso estar impactando em muito o ganho operacional da minha companhia. Por exemplo, hoje nós estamos passando por uma semana de chuva, né? O que impacta a chuva no transporte ferroviário? Tudo, gente. Por quê? Porque eu dependo do navio. Quando eu digo que eu dependo do navio, o navio com chuva na commodity não opera. Eu estou há uma semana em Paranaguá sem ter operação de navio contínua, ou seja, o navio começa a trabalhar e para, começa e para. E se eu não tomar a decisão correta do que carregar e do que descer, eu posso levar vagões lá para baixo, não ter descarga, eu não tenho vagão na prateleira infinito, então eu tenho um número finito de vagões, eu preciso otimizar isso aí. Então a gente tem buscado ferramentas com a academia, o Cássio tem participado disso, a gente fez alguns trabalhos juntos, né? Para quê? Para tentar melhorar o carregamento dos vagões, olhando sempre o quê? A descarga, olhando sempre o ponto final. E o fator humano está muito presente nisso. Por quê? Porque dentro da ferrovia, infelizmente, a gente ainda tem alguns problemas, talvez seja da maioria das indústrias, de onde buscar a informação. A gente tem muita informação, mas ela ainda não está, digamos, trabalhada para que você possa buscar com facilidade. A gente ainda tem essa dificuldade, mas a gente está buscando isso aí. Então, isso impacta muito. Né? O fator previsibilidade impacta bastante na ferrovia. Pode, como eu disse, as pessoas olham o trem e acham, ele está transportando do A para o B. Não, para transportar do A para o B, muita decisão foi tomada antes. Né? Então, a gente está trabalhando fortemente aí com a tecnologia, com novas metodologias de decisão dentro da companhia. Eu vou engatar essa resposta sua e eu vou juntar com a pergunta do nosso amigo aí, Emanuel Demarque, que ele fala um pouquinho sobre a inadimplência dos setores, né? Assim, como é que vocês têm visto isso? Está existindo inadimplência? Está o impacto financeiro de toda essa cadeia de suprimentos aí por causa da pandemia? Ela atingiu a empresa de vocês? Como é que vocês estão lidando com essa inadimplência? E como é que isso está afetando a cadeia de suprimentos? Roque, podemos começar com você agora. O impacto na cadeia de suprimentos, ela tem sido muito grande, né? A gente tem observado nos últimos... na pandemia, né? Tem acontecido agora, né? Eu acho que assim, o principal eu acho que um ponto que a gente pode ser uma diferença muito importante é a tomada de decisão rápida, ser ágil. Eu acho que isso foi fundamental, a decisão dos gestores, em algumas decisões serem rápidas, as decisões do dia a dia ser mais rápido ainda. Então, você tem no nível estratégico, tático, operacional, tomando decisões rápidas, e isso tem impactado essa cadeia de suprimentos de uma outra forma. Sendo muito importante essas decisões. Adalberto, você tem visto aí nessa área de... Então, com isso, a gente tem conseguido... Pode continuar, Roque. Não, pode. Tá bom, então vamos lá. Não, termina, Roque, vai lá, manda ver. Sim. Então, com isso, tem conseguido nos dar agilidade
e o que tem facilitado as cadeias de suprimentos. Acho que toda a cadeia de suprimentos, nesse momento, foi movido a decisões rápidas. As cadeias de suprimentos que não conseguiram tomar decisão rápidas, elas sofreram um pouco mais para reagir. E a inadimplência, Adalberto, você tem visto o pessoal falar sobre isso? Como é que isso tem impactado aí? Realmente está existindo inadimplência? Realmente está existindo isso? Ou isso é mais midiático? Como é que você tem visto isso aí? Olha, eu tenho visto isso, é bastante midiático, porém, tem segmentos que existem. Potencializam algo que às vezes não é tudo aquilo que se acontece nos bastidores. Por exemplo, ontem eu fiz uma ligação 8 horas da noite, estava conversando com o Érico, que é um empresário aí da área de logística e transportes, eu estava conversando com ele, e ele me falou assim, Adalberto, meus pedidos caíram 80%. O que eu fazia 3 carretas por dia, fazia um milk run aí, norte do Paraná, voltava, enfim, lá, 3, 4 cidades, Adalberto, parou. Então, assim, se for para colocar o meu veículo para eu saber que eu tenho inadimplência que ele não vai me pagar, então eu não vou fazer. Então eu assumo isso. Qual tomar a decisão que ele tomou? Eu vou colocar isso em jogo. Uma questão de... Vou fazer antecipação de recebíveis? Eu vou negociar título com factoring? Eu vou fazer outras alternativas? Não vai valer a pena fazer o risco. Eu ainda tenho um pouquinho de capital aqui, eu consigo me manter. Isso estava conversando com um empresário do meio. Ele tem aí vários veículos aí. Mas isso é bastante midiático, porque isso está relacionado muito a segmentos também. Por exemplo, as nossas fortalezas nós temos do agronegócio, segmentos de alimentos, segmentos, por exemplo, de siderurgia, altos fornos, isso não pode parar, isso funciona. Então está funcionando. Houve um decréscimo, sim, por conta de outras cadeias, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, indústria automotiva, mas houve uma redução, não que houve uma inadimplência, porque tem negócios que às vezes usam como argumento o momento para, não, estou inadimplente, não é assim. Houve uma redução de fluxo de caixa, isso é fato, mas tem muita coisa midiática também, que depende muito do segmento. Por exemplo, ele falou de food service. Dentro de food service tem vários outros segmentos. Tem sistemas de alimentação para grandes empresas, tem um shopping center, tem restaurante na rua, tem fábricas que produzem em grande escala, então tem que saber diferenciar qual que é o teu público-alvo, entendeu? E como ele foi impactado. Então, inadimplência está existindo sim, mas a impressão que me dá é que também estão potencializando bastante também. Como é que você percebe Roberto, aí? Pode falar, Roque. Depois eu passo para o Neri aí. Desculpa aí, Roque. Tá, só complementando ali, quando eu falei da decisão rápida, justamente essa questão da inadimplência a gente não viu no nosso segmento até o momento. Mas a gente percebeu que essas decisões lá atrás nos possibilitou uma condição de pagamento melhor ou um fluxo melhor de caixa. Então, essa decisão rápida no começo da pandemia foi fundamental, pois ao longo dos meses que a gente está acompanhando, algumas matérias-primas teve um aumento considerável de preço. Então, quem não se preparou absorveu esse preço maior. Então, isso impacta na margem de lucro. E possivelmente, eu acho que ainda no nosso segmento não aconteceu, mas possivelmente nos próximos meses pode acontecer um aumento na inadimplência. Mas existe uma negociação junto aos fornecedores, um trabalho que as áreas de suprimentos vêm fazendo para poder diluir esse impacto para ambas as empresas, né? Porque existe uma questão de fornecimento, a relação de parceria entre cliente e fornecedor para que ninguém saia prejudicado neste momento. Claro. Neri, como é que está esse impacto na inadimplência aí na ferrovia? A ferrovia acabou não sentindo tanto os efeitos, né, desse problema de inadimplência, por ela estar com 90% do foco no agronegócio. O agronegócio está nadando de braçada, como diz o outro, né? Então, a gente acaba não sentindo tanto isso como outras indústrias sentiram, né? A automobilística, por exemplo. O que a gente sentiu foi uma diminuição de demanda. Então, alguns setores a demanda diminuiu, né? Mas na questão de inadimplência não aconteceu, e sim só a redução de demanda mesmo. Então tá. Pessoal, nós estamos chegando aí a 50 minutos da nossa live. Bacana, passa muito rápido, né? Passa rápido, eu gostaria de fazer uma última rodada, então. 2 minutinhos para cada um, para finalizar suas ideias. Mas eu gostaria que vocês comentassem nessa sua fala final aí, a participação de vocês,
Como é que esses conceitos de cadeia de suprimentos, supply chain management, indústria 4.0, como é que o meio acadêmico pode contribuir para dentro das decisões das empresas? Como é que vocês estão vendo essa integração entre academia e empresa, que é a proposta do nosso PP Gold? Começamos com o Neri, as suas considerações finais aí, Neri. 2 minutinhos para cada um. Tá, ok. Bom, eu sou um entusiasta aí da academia dentro das empresas, né? Venho discutindo isso muito contigo aí nas nossas conversas, né? E eu vejo que a ferrovia vem buscando as parcerias com as academias, né? Então, nós temos já algum trabalho feito com a Universidade Federal do Paraná, a gente já tem alguns contatos com outras universidades, outros centros de informações aí do Brasil e até mesmo lá de fora, e a gente está trazendo a academia para dentro da companhia. A gente acredita muito nisso. Tá? Então, nós temos uma área de inovação que está instalada dentro da companhia, e essa área vem trabalhando muito fortemente isso, em trazer os conhecimentos do meio acadêmico e casar ele com o conhecimento que a gente tem aqui do dia a dia, né? Para quê? Para que a gente possa trazer soluções cada vez melhores para a companhia e difundir isso dentro do mercado. Então, a gente já consegue fazer difusão daquilo que a gente tem aqui para outras ferrovias do Brasil, nessa troca. Então, vejo com bons olhos e sou um entusiasta, sou, digamos, uma pessoa que vai trazer cada vez mais isso para dentro da ferrovia. Beleza. Roque, como é que você vê aí, então, a indústria 4.0, logística 4.0 nesse dia da logística, meio acadêmico, mercado, como é que a gente joga tudo dentro da panela, mistura tudo e sai do outro lado com um belíssimo angu? Geralmente, é isso mesmo. Muita informação, muita tecnologia, muita dinâmica, né? Então, assim, a gente vê que a logística no Brasil evoluiu muito, acho que nos últimos 5 anos, a gente que já está em um bom tempo, vê muitas facilidades que a tecnologia tem nos trazido. Questão de informação, rapidez, né? Antigamente você tinha que pegar o Nextel, saber se chegou ou não, então hoje você tem uma facilidade, às vezes, muito grande dessa informação na palma do celular. Eu vejo, assim, que a academia, ela traz muitos pontos positivos para dentro da organização, ao ajudar, principalmente, na tomada de decisão, você ter uma tomada de decisão baseado em fatos, né? Não no achismo. Então, eu acho que a academia contribui muito para você conseguir construir construtos robustos na sua organização, estruturar ela com base em boas práticas que hoje você tem na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, hoje você consegue, através da academia, buscar essa informação e trazer para dentro da empresa dos benchmarks que você tem em vários pontos. Porque hoje, com a globalização, a gente não pode ver só o mercado local, a gente tem que ver o que está sendo feito na Índia, o que está sendo feito na China, o que está sendo feito na Alemanha, que pode ser modelos muito similares ao que está acontecendo ou o desafio daquela organização. Então, você buscar essa informação, trazer ela para dentro da organização, você vai conseguir trazer resultados muito melhores para a organização. Aliado à tecnologia, com certeza, como o Adalberto colocou, ela veio para ficar, então precisa buscar essa tecnologia, precisa se adaptar. As empresas que estiverem mais preparadas, maduras para poder receber essa tecnologia, vão sair na frente, com certeza, e vão conseguir trazer resultados muito bons para os acionistas e para os stakeholders. Maravilha, maravilha. Adalberto, suas considerações finais, indústria 4.0, inteligência artificial, métodos de gestão modernos, academia, mercado, como é que isso vai ser daqui para frente? Olha, desafio continuar essa fala depois do que o Roque falou, hein, Roque? Olha, parabéns, hein? Muito bom, hein, Roque? Vamos lá. É que eu sou suspeito para falar isso, porque quem me conhece sabe, eu sou um entusiasta da aproximação desses mundos, sabe? Da academia, da organização, dos negócios, das empresas, sabe? Eu acredito muito no método, o método funciona, dá certo, gente. Então, olhem com bons olhos. Não são coisas antagônicas, coisas distintas, elas se complementam.
A academia precisa das organizações, as organizações precisam da academia. É o método que vai fazer com que a chave gire, gente. Tem toda a questão, mas, assim, tem que ter um comportamento, tem que ter uma cultura, uma abertura para novo. Cada negócio tem sua forma de trabalhar, mas olhem com bons olhos a academia, gente. Não são teóricos, são práticos teóricos que querem fazer a chave virar. Entenda dessa forma, certo? Então, o que acontece? Falando das tecnologias atuais, aí, do mundo 4.0, etc., isso veio para ficar. Essa aproximação, ela existe. Você pode observar aí em vários países aí, ao longo do contexto da história, quais países que tiveram um avanço econômico, tecnológico, a academia estava presente, certo? Então, vamos ter essa cooperação. A palavra-chave é cooperação. Juntos, todos nós somos mais fortes. A sociedade vai ganhar com isso, as pessoas vão ganhar com isso, o conhecimento vai ser disseminado, a economia vai se tornar mais robusta e, principalmente, vai haver uma evolução. Todos nós vamos evoluirmos. Então, pessoal, é que eu sou apaixonado por isso, eu gosto dessa aproximação, sabe? Então, é trabalho com método, não é mágica, é método. É isso, gente. Tá bom? É isso aí, é isso mesmo. Acho que o importante desse recado aí, para quem não assistiu na nossa primeira Gold Live aí, é aquele pensamento, a gente tentar quebrar um pouquinho aquele pensamento que existe popular, assim, né, nas empresas, dizendo assim que, na prática a teoria é outra. Não é, nunca foi e nunca vai ser. Na prática, a teoria é a mesma, e se você entender bem a teoria, a prática vai funcionar. Isso eu posso garantir com mais aí de 15 anos de experiência entre otimização, supply chain, logística, um estudioso, um aplicado, como é a minha área, né? Então, assim, eu quero agradecer a vocês, a todo mundo que nos ouviu, a quem vai assistir essa live, esse vídeo depois, agradecer essa participação. Hoje é o dia da logística, nossa primeira live do PP Gold. Dizer aí para todo mundo que está nos ouvindo também que o PP Gold está com as inscrições abertas para o mestrado profissional. Entra lá no site do PP Gold, basta digitar PP Gold UFPR, que você vai encontrar nosso site, vai encontrar nosso processo seletivo. Esses aqui são 3 exemplos de alunos excepcionais que nós temos, que estão desenvolvendo suas dissertações de mestrado, onde nós estamos fomentando a inteligência acadêmica aplicada ao mercado, fazer o mercado evoluir, fazer o mercado paranaense evoluir, fazer o mercado aqui brasileiro evoluir, né? Nós queremos mais produtividade, nós queremos excelência nos nossos processos, nós queremos que o Brasil cresça, e é isso que o PP Gold se propõe, é isso que esses 3 profissionais excelentes que estão aqui debatendo estão propostos a fazer. Então, agradeço a todo mundo. Dalberto, muito obrigado pela participação. Acho que foi um sucesso a nossa live de hoje. Roque, maravilha, obrigado. Eu acho que você está... Você já está meio velho aí, falando de Nextel ainda, cara. Porra, faz tempo aí. Para ver como evoluiu, né? Evoluiu. Faz tempo. Mas obrigado, Roque, pela participação. Eu acho que a iniciativa dos alunos em fazer essa Gold Live é essencial. Partiu aí de você, um dos precursores. Muito obrigado. E Neri, com toda a sua experiência, buscando sempre mais informações, também agradeço essa participação de todos. Querem deixar mais algum recado para alguém que está nos assistindo? Um abraço para o pessoal que está aí, né? Inscrição no PP Gold lá. O pessoal está participando aí, ó. Faça a inscrição lá, né? Olha, pessoal, um abraço para todo mundo que está participando, a gente agradece. Olha que legal que a Juliana lá do PP Gold também comentou ali, ó. Também queremos tornar a sociedade melhor para todos viverem a longo prazo. Isso tem encontro com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, justiça social. Então, gente, vamos misturar esse angu, como o Cassius falou, né? É isso aí. E é isso que a gente quer. Tá? Então, um abraço a todos, um abraço até para o pessoal do meu colégio lá, no ensino fundamental médio, eu mandei até para eles lá, para a professora Lu, um abraço para todo mundo, um abraço para o Colégio Gil Cestinho do Amaral, um abraço para todo mundo. É isso aí. Eu não sei vocês, mas eu vou viver pelo menos até os 150 anos. Eu faço o que eu gosto e aquilo que eu faço eu tento fazer da melhor maneira possível, né? É assim que é o PP Gold, assim que é o UFR, e assim que nossos alunos encaram a sua pesquisa, a sua atividade profissional. Pessoal, muito obrigado, até a nossa próxima live. Obrigado aí, Caio, Isadora, Juliana, Kellen,
professor Leonardo, que estava aí, professor Guilherme Francisco Federico, professor Claudimar, Fernando, todo mundo que estava aí assistindo a gente. Muito obrigado pela participação. Márcio Trindade, que Márcio Trindade, obrigado. Um abraço. Emanuel. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado. PP Gold, na veia. Na veia, tamo junto. Show. Um abraço. Obrigado, Abraço. Tchau, tchau. Tchau, galera.